Queridos, a paz do Senhor Jesus. Você está feliz com Jesus? Seu coração está animado no Senhor, fortalecido no Senhor? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, e vamos meditar numa palavra ao nosso coração nesta oportunidade que Deus nos dá. Glórias sejam dadas sempre ao nome santo de Jesus. Ele merece todo louvor e adoração. Capítulo 1 do livro de Apocalipse, capítulo 1 do livro de Apocalipse, versículos 1 a seguir. Eu quero glorificar a Deus. Nós estivemos na convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, e participamos também das votações. O pastor presidente das Assembleias de Deus da convenção permanece o pastor Nilton dos Santos, que já era e foi eleito com a maioria dos votos, e nós estivemos lá também, e por mais 4 anos continua o pastor presidente, pastor Nilton dos Santos, que tem feito um excelente trabalho em todo o estado. Deus tem prosperado muitas igrejas, tem abençoado muitas igrejas, tem sido uma bênção. Nem fazia sentido mudar realmente, porque um trabalho maravilhoso. E Deus nos guardou na ida, nos guardou no retorno também. Estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, amém? Capítulo 1, versículo 1 a seguir, eu gostaria que você nos acompanhasse para essa leitura, que diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Versículo 3: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Por favor, eu gostaria que você me acompanhasse nessa meditação desse texto bíblico, porque nós temos muitas coisas para aprender nesse texto, e eu gostaria de compartilhar com você algo que Deus colocou ao meu coração. É verdade que nas Escrituras nós temos muitas coisas difíceis de compreender. É verdade, tem textos difíceis de compreender, que não há unanimidade, e até mesmo os grandes estudiosos não conseguem ter uma compreensão clara. É verdade. É verdade também que, principalmente entre os profetas, nós temos no Antigo Testamento, como por exemplo, um profeta Ezequiel, é um profeta difícil de compreender. Agora, também é verdade que o livro de Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento, ele também tem muitas coisas difíceis de compreender e interpretar. Difíceis, mas não devem ser descartados. Talvez seja por isso que muitas pessoas não leem o livro de Apocalipse, e outras não pregam o livro de Apocalipse por conta da sua complexidade. É óbvio, quando você lê uma passagem do testemunho de uma cura, é mais fácil de compreender, porque está ali o sentido claro do texto. Já em Apocalipse, você tem que ir um pouco mais longe. A própria palavra Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer aquilo que está revelado, aquilo que foi revelado, ou revelação. É Deus revelando aquilo que haverá de acontecer para a sua igreja, para o mundo, para a terra, para a sua criação. Por mais que seja difícil às vezes de compreender, Apocalipse é estudado por um ramo da teologia sistemática chamado escatologia, estudo das últimas coisas, até porque
as profecias sobre o fim do mundo não estão só em Apocalipse. Em outras partes da Bíblia também há um prenúncio das coisas que haverão de acontecer nos últimos anos da igreja, nos últimos tempos da humanidade. Alguém já falou para mim: para que pregar Apocalipse? Para que ensinar sobre escatologia? E eu diria que muitas pessoas dizem o seguinte: nós temos tanto problema para resolver agora no presente, que não faz nenhum sentido ficar ensinando escatologia, ficar pregando sobre escatologia. Eu discordo desta afirmação por uma razão muito clara. Existem muitos problemas no presente, que a resposta está no futuro da igreja. Existem muitas coisas no presente que só o futuro da igreja, uma visão no futuro da igreja, é que vai nos mostrar como solucionar. E eu gostaria de dizer também que há várias razões pelas quais o crente precisa estudar com carinho o livro de Apocalipse. Primeiro, o livro de Apocalipse é uma câmera, é uma lente focada lá no futuro da igreja, mas que vai impactar totalmente o presente da igreja, que vai impactar totalmente a vida presente dos crentes. Por que eu deveria estudar o livro de Apocalipse? Por que eu devo olhar para esse livro? Por que eu devo me preocupar com o futuro? Sendo que na atualidade as pessoas dizem: não se preocupe com o futuro, se preocupe só com o presente. Mas eu não concordo, porque a Bíblia nos diz, primeiro, que é a vontade de Deus que o crente saiba sobre o futuro dele. É a vontade de Deus. O texto diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que acontecerão, que ocorrerão em breve. Você consegue entender isto? Deus deu esta revelação a Jesus, para que através de Jesus fosse dada a mim e fosse dada a você. Para quê, pastor? Para que a gente soubesse as coisas que haverão de acontecer em breve, no futuro. Por que eu devo me preocupar com o futuro, estudar o futuro? Por que eu devo estar preocupado com o futuro? Nós cremos em primeira mão que o futuro da igreja é mais glorioso do que o presente dela. Se eu tirar o olhar do futuro da igreja, eu vou considerar a igreja como um organismo qualquer, e não é verdade. Hoje você está nessa situação, mas você não é isto. Hoje você pode estar enfermo, mas você não será enfermo. Hoje você está fraco, mas não será fraco. E é o futuro da igreja que mostra o quanto vale a pena você viver por esta promessa. A própria escritura diz lá em Apocalipse 22:10, o anjo diz para João assim, não esconda as palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecer essas coisas está perto. Se Deus deu essas palavras para João revelar a mim e a você, por que eu deveria escondê-las? Por que a gente não prega mais sobre o futuro da igreja, sobre o futuro do mundo, sobre as coisas que haverão de acontecer no futuro? Porque não há nenhum interesse do maligno em que nós preguemos essas coisas. E além disso, nós temos que entender que toda a escritura é divinamente inspirada. Se o livro de Gênesis é inspirado, o livro de Apocalipse também é. Se o evangelho de Mateus é inspirado, o livro de Apocalipse também é. E se ele é inspirado, significa que sempre que for ensinado, for pregado, for lido, quem receber esse conhecimento será abençoado por Deus. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada. E se toda a escritura é inspirada, então Apocalipse também é inspirado. Por que nós devemos, irmãos, tirar um pouco os olhos do presente e olhar para o futuro? Se você pensar bem, a promessa da ressurreição do corpo não é para o presente, é para o futuro da igreja.
é para o futuro do crente. A promessa do casamento do noivo é para o futuro da noiva. A promessa da vida sobre a morte, o triunfo do cristão sobre a morte, é para o futuro do salvo. A promessa de Cristo amarrando o diabo durante 1000 anos é para o futuro da igreja, que governará, que reinará com Cristo no milênio. A promessa da bênção de Deus, de Cristo, anulando a maldição sobre a terra, é para o futuro da igreja. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não amaldiçoou nem Adão nem Eva, mas houve uma maldição sobre a terra. É por isso que você não precisa plantar mato, ele nasce sozinho. Agora, se você quer colher alguma coisa, você vai ter que plantar, cuidar, adubar, não é assim? Quando Cristo vier aqui, esta maldição será anulada. E aí, ao invés de nascer mato com facilidade, vai ser a planta, vai ser o fruto que vai nascer com facilidade. Mas essa promessa não é para agora. Agora você tem que continuar passando, cuidando lá das plantas. A promessa que Cristo secará as nossas lágrimas não é para agora. Ela é para o futuro da igreja. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, a gente entende que hoje nós podemos ser fracos, mas no futuro nós seremos fortes. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos que hoje a gente sofre na pele perseguição, angústia, tristeza, dor, enfermidade, tantas outras coisas, mas no futuro nós não sofreremos, nós reinaremos com Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos que hoje nós choramos, e nem sempre é lágrimas de alegria, na maioria das vezes é lágrima de tristeza e dor, mas no futuro Ele mesmo secará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quando nós olhamos para o futuro da igreja, para Apocalipse, nós vemos que hoje nós ainda pecamos, mesmo não querendo, nós ainda pecamos, mas no futuro a nossa humanidade será revestida da incorruptibilidade, e nós não mais pecaremos, mas estaremos com Cristo e governaremos com Cristo. E se eu começar a pregar só para o presente, eu vou perder a esperança da igreja, que é a vida eterna. Conversei um dia com um irmão, ele falou: pastor, eu não queria que Jesus viesse não. Eu falei: ah, é? Por quê? Está tão bom aqui. E é possível que, se nós não olharmos mais para frente, olharmos para cima, olhar para o futuro, nós comecemos a nos acostumar com a vida aqui. Os hebreus, quando saíram da terra prometida, que foram exilados, foram para a Babilônia, uma grande parte deles morreu lá na Babilônia, e uma parte dos filhos deles não quis voltar mais para Israel. Já estava acostumado lá, já estavam confortáveis lá, já estavam deitados em berço esplêndido lá. Eu vim aqui hoje para dizer algo a você: você não é daqui, a sua cidade não é Blumenau, o seu reino não é desse mundo. Você é um cidadão do céu e precisa estar com o olho na eternidade de Deus. Porque se a gente começar a olhar só para cá, irmão Valfred, daqui a pouco a gente vai ficar olhando para o mundo aqui e vai dizer assim: olha, o fulano tem isso, eu não tenho. O fulano é isso, eu não sou. O fulano pode isso, eu não posso. Esse prospera, eu não prospero. O ímpio apronta e eu não apronto. Se nós começarmos a olhar só para, Paulo escreveu dizendo que se não há ressurreição dos mortos, então nós somos os miseráveis de todos. A glória do crente não é a vida aqui, a glória do crente é a vida eterna. A esperança do crente não está aqui, a esperança do crente está na vida eterna. A esperança do crente está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E principalmente porque muitas respostas para o presente estão no futuro. Se alguém não acredita na vida eterna, acaba sendo enganado pelo diabo para não se santificar
Afinal de contas, se não existe ressurreição, também não vai haver juízo. E se não há juízo, salve-se quem puder, pastor Írio. Se não existe vida eterna, então também não vai haver o tribunal de Cristo, nem o trono de Deus, que vai julgar todas as pessoas que já existiram aqui. E se não vai haver esse julgamento, aproveite-se o máximo que puder. Mas você não é assim. Você sabe que um dia todas as obras dos homens serão julgadas. Todos os seres que já passaram por esta terra terão que comparecer diante do trono de Deus. Estejam vivos ou mortos, o mar dará aqueles que morreram, a terra dará aqueles que morreram, e todos comparecerão diante de Deus. E Paulo diz mais: e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante de Jesus. Se você não tem mais essa esperança, você é um crente infeliz. Se você perdeu a esperança da vida eterna, você se torna uma pessoa amargurada, angustiada. Mas se você ainda tem essa esperança, esta chama no seu coração, nem a morte consegue trazer tristeza na sua alma. Por quê? Porque quando a morte se aproxima, você dá tchau para esse mundo e diz: o meu lugar é lá, a minha casa é lá, a minha glória é lá, o meu Senhor está lá, o meu governante está lá, o meu reino está lá. Quando João escreveu esse livro, ele estava exilado, um velho já, aproximadamente no ano 96, por causa da pregação do evangelho, foi jogado numa ilha de prisioneiros, de homens terríveis, e ele foi jogado lá para morrer, depois de tentativas frustradas, que tentaram matá-lo, mas não morreu, e ele foi jogado lá para morrer. E foi lá que o Senhor apareceu para ele. E foi lá nessa ilha de Patmos que o Senhor deu essa revelação para João. Apocalipse é o mesmo que tirar o véu. Você tem algo que está escondido por um pano, por um véu, e você tira, você revela, você descobre aquilo que já existe. Veja bem, a profecia não está determinando que as coisas vão acontecer, ela apenas está mostrando aquilo que vai acontecer. Já está feito. Vai acontecer, queira eu ou não, queira algum ou não, creia ou não creia, essas coisas vão acontecer. E eu gostaria com você nesta oportunidade de falar só sobre algumas revelaçõezinhas, só algumas que Apocalipse faz sobre a nossa vida, sobre a existência. A primeira dela é sobre o futuro dos ímpios. Quando nós olhamos para a humanidade agora, o que a gente vê? Se a pessoa é bonita, se veste bem, se ela é polida, se ela fala bonito, se ela é um bom administrador, uma boa administradora, não é assim? Como é que a gente mede as pessoas? Mede por fora, mede pela aparência, mede pela condição financeira, não é assim? Mas Deus não mede assim. Deus não olha assim. E sabe o que é pior? É que às vezes a gente olha para alguém que não quer saber de Deus e de Jesus, e a gente diz: não, tadinho, deixa assim. Porque a gente não tem noção do que virá pela frente. Porque se nós tivéssemos na nossa mente, no nosso coração, o que virá pela frente, a gente ia insistir com esse camarada. A gente ia falar: rapaz, eu sou teu amigo, e eu preciso te alertar que o que vem aí pela frente vai ser algo terrível. Primeira coisa que Apocalipse nos diz sobre isso, em Apocalipse 12:12: alegrai-vos do céu, e vós que neles habitais. Ai daqueles que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Hoje há um operar do diabo controlado. Ele é um cachorro bravo que tem ódio do homem, mas está na coleira de Deus. Só que vai chegar um período que Deus vai soltar essa coleira, e o diabo vai fazer tudo aquilo que ele quiser fazer.
Vai chegar um período que Deus vai soltar e vai dizer assim: a humanidade quer isso? Você quer isso? Era isso que vocês querem? Vocês querem o prazer do diabo? Vocês querem o prazer do pecado? Ok, então por um período de tempo eu vou soltar ele para vocês verem quem ele é. E a Bíblia diz que se esse tempo não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria. Então, Jesus não veio nos salvar de qualquer coisa. Ele veio nos salvar de uma terrível condenação. Ele veio nos salvar de um terrível período que a igreja vai passar. A Bíblia, eu quero mencionar só algumas, mas a Bíblia fala que nesse período os homens terão úlceras malignas terríveis. Nesse período da grande tribulação, os ímpios, aqueles que viram as costas para Deus, terão úlceras terríveis. Coisa extraordinária que nós nunca vimos. Nesse período, a água do mar se tornará em sangue em toda a terra, e os homens correrão de um lado para o outro. A água terá um cheiro terrível, e tudo aquilo que está no mar morrerá. Será um período catastrófico, terrível demais. Nesse período, um terceiro anjo virá sobre as fontes do rio e derramará sobre as águas doces, e elas também se tornarão em sangue. Nesse período, um anjo derramará a sua taça no sol, e o sol vai queimar os homens com queimaduras terríveis. Haverá tanta dor, haverá tanta angústia como nunca houve na humanidade. Um calor infernal abrasará os homens nesse período. Nesse período haverá trevas sobre toda a terra, e a Bíblia nos diz que os homens morderão a língua de tanta dor por causa das feridas, e eles olharão para o céu e amaldiçoarão a Deus. Nesse período, o rio Eufrates secará, para que haja grande batalha, em que os homens estarão do lado do dragão, do diabo, e um espírito de engano sairá pelo mundo, enganando os homens, fazendo milagres. Nesse período haverá um grande terremoto, tão violento, diz Apocalipse 16, que nunca houve igual na história da humanidade. Jesus disse em Mateus 25:41: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então a nossa salvação não é brincadeira. Então esse negócio de ser crente não é brincadeira. Irmãos, há 100 anos atrás a ciência zombava da Bíblia, porque a Bíblia pregava o extermínio da humanidade. A Bíblia falava sobre a destruição do planeta Terra, e a ciência dizia: besteira, o planeta Terra nunca vai ser destruído, não existe nenhuma possibilidade. Hoje, se você falar com um cientista, ele já mudou a conversa, porque ele sabe que nós estamos num processo de frenesi. Cada vez mais a Terra está cada dia pior, os ciclos da Terra estão cada vez mais desorientados, a vida se tornará insuportável nesse lugar. Você deve construir a sua casa, você deve fazer a sua reserva, você deve colocar o seu filho na universidade. Só que você não deve esquecer que o seu reino não é aqui. Esse planeta será destruído, a sua casa está na eternidade com Deus. Porque se nós perdermos essa esperança, a igreja se torna apenas um clube social, que se reúne para trocar ideias e acertar meios de viver melhor aqui. Eu quero dizer uma coisa para você: a Bíblia tem orientações para você viver melhor aqui? Tem, mas a maior parte das orientações é como chegar lá. É como chegar lá. A esperança do crente é a vida eterna em Cristo Jesus.
o ímpio terá um fim terrível. Irmãos, a Bíblia nos fala sobre terremotos, a Bíblia nos fala sobre guerras terríveis. Se você acha, se você ainda não percebeu, eu quero dizer uma coisa para você: que a bomba de Hiroshima é um estalinho, é um fósforo perto das bombas nucleares que as grandes potências mundiais têm hoje. Hoje se tem bomba nuclear para destruir o planeta mais de 30 vezes. Mas se você acha que isso é o pior, não é o pior. O pior não são as bombas nucleares, o pior são as bombas vivas, os vírus que foram criados em laboratório, que estão escondidos para que numa guerra eles sejam liberados. Isso vai destruir a humanidade, isso vai fazer coisas terríveis. Eu quero perguntar uma coisa para você: nos últimos 2 anos você viu mais doença do que na sua vida inteira. Será que a igreja não acorda que é o Senhor dizendo: eu estou à porta para buscar a minha igreja? Nós vimos mais doenças em 2 anos do que em 45 anos que eu tenho. Guerras, crise, fome, perseguição terrível contra a igreja. Se você falar alguma coisa aqui contra essa ideologia de gênero, você é preso. A escola não pode nem sequer mencionar a palavra Bíblia, mas tudo quanto é outra coisa pode fazer. Isso é perseguição. Nós precisamos acordar para essa realidade. Jesus está voltando, Ele está às portas, Ele está vindo buscar a sua igreja. A Bíblia em Apocalipse fala sobre os dias da igreja antes do arrebatamento, durante e após o arrebatamento. Antes da igreja, antes do arrebatamento, nós vamos sofrer perseguições. Antes do arrebatamento nós seremos perseguidos. A igreja já está sendo duramente perseguida. Deixa eu dizer para você, de acordo com os dados da lista mundial de perseguição de agora, 2022, 360 milhões de cristãos no mundo estão sendo duramente perseguidos. Há uma lista com os 50 países que mais perseguem cristãos. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo dizendo: esse aqui não é o seu lugar. É o Espírito Santo dizendo para você: não, você não nasceu para esse lugar, você tem outro, a sua casa é outra. Existem razões de sobra para nós não crermos que a igreja ficará aqui na grande tribulação. Primeiro, a grande tribulação será o período da ira de Deus. Mas a igreja não vai passar pela ira de Deus. Olha só, 1 Tessalonicenses 5:9, Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já fomos libertos da ira. João escreveu dizendo que aquele que não crê no Filho permanece debaixo da ira. Mas uma vez que você entregou a vida para o Cristo, você crê em Jesus, você não pertence mais, não está mais debaixo da ira de Deus. Então nós não vamos ficar aqui durante a grande tribulação. Ainda o período da grande tribulação será um período de julgamento. Está em Apocalipse 14:7. Mas Pedro, na sua segunda carta, escreve dizendo: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. A igreja não será castigada com os ímpios. Será um tempo de indignação terrível de Deus contra a terra. A Bíblia diz em Isaías, o profeta Isaías disse: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha a tua porta sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar, para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Isaías 26:20 e 26:21. A igreja não participará desta indignação de Deus.
porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Nós estaremos aonde durante esse período? Jesus disse em João 14:2: não se turbe o vosso coração, credes no Pai, credes também em mim. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, mas eu vou preparar lugar para vocês. E se eu estou indo para preparar lugar para vocês, eu virei outra vez, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Aonde a igreja estará? Estará com Cristo. Paulo, quando escreve a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, ele diz: porque o mesmo Senhor, qual Senhor? Esse de João 14, Jesus Cristo, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Se nós perdermos a esperança nesta promessa, pastor Orival Passo, nós seremos os crentes mais miseráveis desse mundo. Se nós perdermos a esperança na vida eterna, nós seremos as pessoas mais amarguradas desse mundo. Mateus 14:43, Jesus disse: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E ele diz mais: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido ouça, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu quero dizer uma coisa para você. Fique de pé, por favor. Vai ter dia nessa jornada, vai ter dia que o diabo vai trabalhar no seu coração e na sua mente, e você vai se sentir a pessoa mais miserável do mundo. Ele vai mostrar para você todas as glórias desse reino aqui. Ele vai mostrar para você tudo que tem de riqueza nesse mundo. Tudo, absolutamente tudo. E parece que você vai ouvir aquela voz dele dizendo: tudo isso eu te darei, se você se prostrar diante de mim. Mas por que ele haveria de oferecer tanta coisa para você? Se não há vida eterna, se não há galardão, se não há Nova Jerusalém, então por que ele deveria nos oferecer isso? Ele oferece porque ele sabe o seu futuro. Ele sabe para onde você vai, porque um dia ele já morou lá também. Ele já esteve lá, e ele sabe como é aquele lugar. Ele saiu de lá, foi expulso de lá, ele não queria sair de lá. O diabo não fez um reino para reinar na terra, ele tentou fazer um reino para reinar lá, porque lá é bom demais. Lá é glória demais. E como ele não pode mais voltar para lá, e ele sabe que o seu futuro é a vida eterna com Cristo Jesus, ele vai trabalhar de todas as formas para que você desanime na caminhada, para que você desista da sua fé. Pelo que nós podemos trocar a vida eterna, irmãos? O livro de Apocalipse nos mostra quão grandiosa é a vida do cristão. Ele diz assim: bendito é aquele que lê, feliz é aquele que lê. Versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Feliz são os mortos que morrem no Senhor. Capítulo 14, versículo 13. Feliz é aquele que está acordado, vigilante, aguardando a vinda do Senhor. Capítulo 16, versículo 15. Feliz é aquele que é chamado por Deus. Capítulo 19, versículo 9. Feliz é o santo que tem parte na ressurreição. Capítulo 20, versículo 6. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia. Capítulo 22, versículo 7. Feliz é aquele que lava as vestiduras do sangue do Cordeiro. Capítulo 22, versículo 14. Então
Então você consegue perceber que a vida do cristão, ainda que agora possa passar por tristeza, dificuldade e problema, o futuro é um futuro de felicidade e glória, é um futuro cheio de Deus. E você vai dizer: pastor, por que o futuro do cristão é um futuro de glória? Primeiro, porque todo cristão que vencer com Jesus receberá a coroa da vida. Está escrito assim, Apocalipse 2:10: não tema as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por que o cristão deve guardar a sua fé, permanecer firme? Porque o cristão que vencer com Cristo comerá da árvore da vida. Ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Por que a gente deve guardar, lutar por esta fé? Porque todo cristão em Jesus que não desistir, também não passará pela segunda morte. Ele diz em Apocalipse 2:11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O ímpio, quando morre aqui, ele morre no corpo. A palavra morte quer dizer separação, separa a alma do corpo. Só que depois do juízo, ele será separado eternamente de Deus. Isso é a segunda morte. Mas o crente não. O crente passa pela morte aqui e separa o corpo da alma. Só que quando ele chegar diante de Deus, Deus vai ordenar que a terra devolva o corpo dele, e vai juntar alma e espírito. Corpo é alma e espírito num só, e será revestido da imortalidade, revestido da incorruptibilidade. E ao invés de viver distante de Deus, ao invés de ir no culto para sentir Deus, esse crente vai viver eternamente sentindo a glória de Deus, na presença de Deus, cheio da glória de Deus. Todo aquele que passar dificuldade aqui por causa do Evangelho, passar fome aqui por causa da sua fé, passar provações aqui por causa da sua fé, não deve desanimar, porque ele tem uma promessa que nenhum homem outro pode ter. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, veja bem, não é o que começa na caminhada, não é aquele que dá uma carreira, sai correndo, não. Não é aquele que começa bem, não. É ao que vencer, ao que vencer, ao que for até o fim, ao que for até o fim, ao que vencer. Ele promete dizendo: darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia. Não sei o seu nome, talvez seja um nome bonito, talvez seja um nome feio, talvez seja um nome conhecido, talvez seja totalmente desconhecido. Só que quando chegar lá, você vai receber um outro nome, você vai receber um novo nome. Quem vai dar esse nome para você é Deus, não é o homem. Porque o homem pode ter dado lá, chegar dado qualquer nome, ninguém nem conhece o seu nome. Mas quando você chegar lá, Deus te dará um novo nome. Um novo nome. Pastor, e o que tem a ver isso comigo? Não tem, você não sabe? Você não lembra de Jacó? Quando ele chega no vale de Peniel, que ele encontra-se com o anjo do Senhor, e ele luta aquela madrugada com o anjo, e no final do dia, quando ele está raiando o dia, o Jacó segura o anjo firme, o anjo libera ele, diz para ele: eu quero ir embora, e ele diz: não vou se tu não me abençoares. Então o anjo pergunta para ele: como é que é o teu nome? Meu nome? Por que tu quer saber o meu nome? Porque o nome diz quem tu és, o nome diz a tua história. Quando alguém fala o teu nome, lembra da história da pessoa que você é, do homem que você é, da mulher que você é.
Só que ele diz assim: o teu nome é Jacó? Enganador, ou aquele que agarra? Não vai ser mais esse. Porque a partir de agora eu não estou mudando só o teu nome, eu estou mudando a tua história. E ele disse para Jacó: a partir de agora o teu nome não é mais Jacó, o teu nome vai ser Israel, príncipe de Deus. Isso significa que não importa quanta dificuldade você passou, o quanto você se arrastou, não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, importa que quando chegar lá, ninguém vai te conhecer pelo teu nome que era aqui, pela história que era aqui, pelo problema que era aqui, pela fraqueza que era aqui, pelo defeito que era aqui, porque quando chegar lá, Ele vai te dar um novo nome, ou seja, Ele vai te dar uma nova história, Ele vai escrever uma nova história na sua vida. Lá ninguém vai olhar para você e vai lembrar: você era assim. Não, ninguém vai lembrar. Por quê? Porque você terá uma nova história. Quem sabe hoje você é mandado por todos. Às vezes nós somos massa de manobra. Só que quando você chegar lá, Deus te dará poder e autoridade para governar sobre as nações. A igreja vai estar auxiliando Cristo no seu reinado. Quem sabe você não é conhecido aqui. Quem sabe as pessoas nem sabem o seu nome. Você entra nesse templo e sai, e ninguém nem sabe o seu nome. Mas eu quero dizer uma coisa para você: que ainda que você não seja conhecido na terra, em Cristo, com Cristo, por Cristo, através de Cristo, você é um cidadão conhecido lá no céu. Apocalipse 3:5, o Senhor diz assim: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Se você ficar firme em Cristo, você é conhecido em Cristo, você é conhecido no céu. E finalmente, aquele que vencer, Ele diz: eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você vai reinar com Cristo. Por que nós devemos olhar para o futuro da igreja? Porque hoje você pode estar amargurado aqui, hoje você pode estar angustiado, hoje você pode estar com centenas de problemas. E se você olhar só para o agora, se você olhar só para o presente, você pode desanimar e cair. Mas a palavra de Deus para essa igreja nessa noite é: levanta a tua cabeça e olha para cima, olha para frente. Olha para cima, olha para frente. Pastor, o senhor não sabe de onde é que eu vim? Não, eu não sei, mas eu sei para onde você vai. Se você continuar firme em Jesus, dependente de Jesus, eu e você vamos para o mesmo lugar, o céu de glória, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais pecadores, porque todos que estão lá já estão redimidos, livres do pecado, aonde o diabo não terá acesso, aonde os demônios não terão poder, mas aonde nós estaremos revestidos da glória do Cristo, aonde nós estaremos adorando, exaltando e bendizendo o Senhor. Que bom seria se nessa noite essa esperança enchesse o seu coração. Que bom seria se nessa noite essa esperança inundasse o seu coração e gerasse no seu coração uma força necessária para você continuar a sua caminhada, a sua jornada. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei